Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos um pouco sobre o tema da psicossomática, que é o estudo das relações entre a mente e o corpo, a compreensão dos sintomas corporais através de uma linguagem psicológica. E por que gostaríamos de abordar esse assunto aqui em nosso canal? Porque faz parte de nossa jornada de autoconhecimento, compreender que as manifestações físicas presentes em nosso corpo são sinais de algo que guardamos em nossa mente, em nossa psicologia e que não conseguimos enxergar. Usaremos como referência o médico alemão naturalista Rüdiger Dahlke, autor do best-seller A Doença como Caminho e a Doença como Linguagem da Alma, e que mudou a sua visão sobre o que é a doença a partir de seus estudos no campo da psicoterapia. Segundo ele, a doença é um estado que indica que o indivíduo deixou de estar em ordem ou em harmonia ao nível da sua consciência. E essa perda do equilíbrio interno manifesta-se no corpo sob a forma de algum sintoma. Em certo sentido, a doença é uma coisa boa, já que o sintoma nos mostra que enquanto indivíduos, enquanto seres dotados de alma, estamos doentes, ou seja, perdemos o equilíbrio das forças da alma. Quando a pessoa compreende a diferença entre a doença e o sintoma, a sua atitude básica e a sua relação para com a doença se modificam rapidamente. Ela deixa de considerar o sintoma como o grande inimigo, cuja destruição deve ser o seu objetivo prioritário, passando antes a encará-lo como um aliado que a ajudará a encontrar aquilo que lhe falta para poder vencer a doença. A doença não conhece outro objetivo que não o de nos ajudar a reparar as nossas carências e nos tornar saudáveis novamente. O sintoma nos diz o que é que nos falta, mas para o compreendermos temos que aprender a sua linguagem. Todo sintoma expressa uma falta, quer dizer, indica que falta algo em nós para alcançarmos a totalidade. Então, o objetivo da doença é nos fazer caminhar rumo a essa totalidade, sair do estado fragmentado em que nos encontramos e mover em direção ao inteiro, ao completo novamente. Os sintomas sempre podem ser considerados sob um duplo aspecto. Em primeiro lugar, eles se comportam honestamente e nos mostram aquilo que até então não quisemos perceber. Geralmente são coisas dolorosas, traumáticas ou difíceis de lidar. Nos sintomas da doença vivemos de maneira clara e visível aquilo que sempre banimos da nossa psique e que queremos ocultar dos outros e até de nós mesmos. Em segundo lugar, cada sintoma tem um sentido e revela uma tarefa, aquilo que precisamos trabalhar e superar em cada etapa de nossa vida. A doença é a corporalização problemática de um padrão. Por meio dela, somos forçados a passar por esse padrão ao qual resistimos e que não aceitamos conscientemente. O objetivo deste vídeo é introduzir você nesse universo para que assim possa reaprender essa linguagem dos sintomas e, a partir disso, além de alcançar uma vida mais saudável, compreender melhor o seu universo interior. Falaremos brevemente dos órgãos e partes corporais mais importantes e o que eles revelam da nossa psique. Visão. Os olhos, além de serem a janela da alma, são o meio que temos para adquirir conhecimento. Está muito ligado ao tema perspectiva, pontos de vista e compreensão. Quando eles são acometidos por alguma doença, devemos nos fazer as seguintes perguntas. O que é que não quero ver? Tenho medo de ver as coisas com clareza? Consigo ver as coisas tal como são? A que aspectos da minha vida é que eu fecho os olhos? Ouvidos. O ato de ouvir é passivo e está intimamente ligado ao tema da obediência, do escutar o outro, do sair de si e ouvir o que o outro tem a dizer. Quando os nossos ouvidos estão afetados por alguma enfermidade, podemos refletir sobre as seguintes perguntas. Por que razão é que não quero escutar certa pessoa? O que é que eu não quero ouvir? Nariz. O nariz sempre esteve ligado a temas como poder e orgulho. Por vezes chamamos alguém que não consideramos humilde de nariz empinado. Quando há algum problema nessa parte do corpo, devemos nos fazer as seguintes perguntas. Há um falso compromisso que eu talvez cumpra externamente, mas que não mantenho internamente? Em que âmbitos tendo a ter reações ofendidas? De que coisas em minha vida eu não posso nem quero mais sentir o cheiro? Onde eu me bloqueio minha intuição, meu sexto sentido? As costas.
Essa parte do corpo geralmente é muito sobrecarregada pelo estresse e pelas tensões da vida. Quando alguma dor ou doença acomete as nossas costas, o convite aqui é para olhar para o tema da sinceridade e se fazer as seguintes perguntas. Como anda o tema retidão em minha vida? Suporto inconscientemente cargas que não aguentaria conscientemente? Que fardos carrego em troca de reconhecimento? Pescoço. É conhecido como o lar da angústia e temas como medo e insegurança são predominantes aqui. Se alguma doença acometer essa parte do corpo, devemos nos perguntar: vivo em um ambiente que proporciona poucos estímulos à minha vivacidade? Sinto-me importante ou preciso fazer-me de importante? Eu me tranco no pescoço e separo minha cabeça do corpo, meus pensamentos de meus sentimentos. Ombros. Sentimentos de culpa e controle são preponderantes aqui. Assim, quando alguma enfermidade atinge essa região, devemos nos perguntar: o que pesa sobre mim e me sobrecarrega? O que me oprime? O que quero carregar? O que preciso suportar? O que gostaria de não ter mais de aguentar? Coração. As doenças que atingem o nosso coração estão todas, de alguma forma, nos convidando a refletir sobre a nossa capacidade de amar. Então, a pessoa acometida por alguma enfermidade cardíaca deveria se fazer as seguintes perguntas: tenho a cabeça e o coração em equilíbrio harmonioso? Deixo espaço suficiente aos meus sentimentos e falo sobre eles? Vivo e amo de pleno coração ou apenas a 50%? Ouço o que me diz o coração? Pulmão. Os nossos pulmões são responsáveis pelas trocas e é também através da nossa respiração que entramos em contato com tudo o que nos rodeia. Então, temas de comunicação, contato e libertação são os principais a serem trabalhados aqui. Se algo acometer esse órgão, faça as seguintes perguntas a si mesmo: o que é que me impede de respirar? O que é que não quero admitir? O que é que eu não quero expulsar? Com o que ou quem é que não desejo entrar em contato? Estômago. Esse órgão, quase sempre sobrecarregado por uma alimentação não adequada, também pode se sobrecarregar com emoções não digeridas. Quando uma enfermidade atinge o estômago, ela nos convida a refletir sobre a nossa capacidade de sentir e de acolher. Assim, devemos nos fazer as seguintes perguntas: de que forma é que lido com os meus sentimentos? O que é que me deixa amargurado? Como é que lido com a minha agressividade? Em que medida é que fujo dos problemas? Intestino. No intestino delgado são preponderantes temas como assimilação e análise, e no intestino grosso temas de apego e avareza são a tônica. Devemos fazer as seguintes perguntas em caso de alguma doença nessas partes de nosso corpo: será que estou analisando as coisas em excesso? Será que estou sendo extremamente crítico com alguma situação? Ou, pelo contrário, perdi a minha capacidade crítica de discernir? Em que área da minha vida estou sendo resistente? Em que eu estou apegado? O que eu não quero deixar fluir? Fígado. O fígado sempre esteve ligado à capacidade de se controlar, de saber distinguir entre algo bom e ruim e a conseguir enxergar corretamente. E essas são funções que ficam afetadas quando alguma doença acomete esse órgão, nos convidando a repensar a nossa visão de mundo, a nos valorizar e a trabalhar a moderação. Então, faça as seguintes perguntas: em que áreas perdi a faculdade de avaliar com precisão? Em que circunstâncias é que sou incapaz de distinguir entre o que posso assimilar e o que é tóxico para mim? Rins. Responsável por filtrar o nosso sangue, está muito ligado ao tema de associação, de parceria, de projeção. E quando alguma doença acomete os rins, deveríamos nos fazer as seguintes perguntas: que problemas é que tenho no campo da convivência com o meu parceiro? Tenho dificuldade em reconhecer-me a mim mesmo no comportamento do meu parceiro? Bexiga. Quando alguma doença atinge a bexiga, o que ela está querendo nos dizer é sobre aprender a soltar a pressão. É um órgão que funciona muito bem quando as pressões internas e externas estão equilibradas, e que perde isso quando essas forças entram em desequilíbrio. Então, as perguntas que a pessoa deve se fazer é: a que coisas me agarro, apesar de estarem ultrapassadas? Que temas ultrapassados é que tenho de deixar correr? Por que razão é que choro?
órgãos genitais femininos e masculinos. Temas como sexualidade, poder e entrega aparecem aqui. Quando alguma enfermidade acomete esses órgãos, devemos nos fazer as seguintes perguntas: como estou em relação aos sentimentos de vergonha e de culpa sexuais? Tenho uma postura natural em relação ao sexo? Ou prepondera em mim a parte que o nega como algo sujo? Que conflitos sexuais não admito? Onde tenho que abrir minhas fronteiras nas dificuldades sexuais? Mãos. As nossas mãos, quando afetadas, estão nos convidando a olhar temas como dar e receber, compreensão e capacidade, e a nos fazer as seguintes perguntas: o que oculto de mim e do ambiente? Quem ou o que tenho nas mãos? A quem estão destinadas as ameaças que minha mão expressa? Como anda o dar e receber? O que quero ocultar? Do mundo? De mim? Unhas. As unhas, como as garras dos animais, estão ligadas ao tema da agressividade. O quanto você consegue impor limites para o que te machuca, ou quando você volta essa agressividade para dentro de si mesmo. As seguintes perguntas podem te auxiliar no processo de reconhecimento do problema. Onde deveria mostrar minhas garras e não me atrevo? Até que medida meu medo me deixa indefeso diante da agressão? Pele. A pele é o maior órgão de contato que temos com o mundo externo, com o ambiente e com o outro. Temas como delimitação, normas e carinho devem ser trabalhados quando alguma doença acomete alguma parte dela. Faça as seguintes perguntas: isolo-me excessivamente? De que forma encaro a minha capacidade de contato? Não estarei a reprimir, através da minha atitude distante, o desejo de proximidade com os demais? Pelos e cabelos. Temas como liberdade e poder aparecem aqui, e devemos refletir em que área da nossa vida isso pode estar deficiente e refletir sobre as enfermidades que aparecem em nossos cabelos e pelos do corpo. Perguntas como: estou me punindo por algo ou eu me deixo punir? Onde fiquei pendente de concepções de liberdade infantis e imaturas? Onde foi que eu deixei de permitir que novos impulsos e novas energias fossem injetados em minha vida? Pés. Os pés são símbolo da humildade. Por isso, alguns mestres têm os seus pés lavados e reverenciados. Além disso, temas como compreensão e constância também aparecem aqui. Assim, se tivermos alguma deficiência nessa parte do corpo, devemos nos perguntar: que papel desempenha a impulsividade em minha vida? Onde ando mal? Onde minha vida estala? Onde ela precisa dobrar? Onde ela precisa de um intervalo? Onde tendo a dar passos em falso fisicamente, em vez de provar novos caminhos desde uma perspectiva espiritual? Aqui trouxemos apenas alguns exemplos desse vasto universo de conhecimento, que é o estudo da psicossomática. Ela pode ser de grande auxílio para que você possa entender as origens das doenças que te aprisionam no sofrimento. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Vosso amigo na Sagrada Ciência.